E aí, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre as bases da paleontologia, a unidade 1 do nosso material. Pensa na paleontologia como a maior agência de detetives da Terra. A gente vai investigar pistas deixadas na superfície do planeta bilhões de anos atrás. É literalmente desvendar aqueles segredos incríveis de como a vida se desenvolveu até chegar onde estamos hoje. Vamos nessa? Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, o que é paleontologia? Segundo, arqueologia versus paleontologia. Terceiro, a relação entre biologia e geologia. Quarto, minerais, rochas e fósseis. E, por último, o tempo geológico. Ponto número 1. O que é paleontologia? Basicamente, a paleontologia é a ciência que investiga a vida do passado remoto do nosso planeta, focando principalmente nos fósseis. Pensa bem, a vida na Terra surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos. É muito tempo. E desde então, restos de animais, de plantas e até mesmo indícios das atividades desses seres vêm sendo preservados nas rochas. Então o trabalho aqui é ler esse arquivo gigante, sabe? É ler a própria pedra para entender a diversidade e a evolução dos seres vivos ao longo de todo esse tempo. Seção 2. Arqueologia versus paleontologia. Isso aqui resolve de vez aquela confusão clássica que a cultura pop acabou criando. Para deixar bem claro, vamos ao cinema. A arqueologia é o universo do Indiana Jones. Ela foca na nossa história, nos humanos e civilizações, estudando artefatos que têm, estourando, uns 11 mil anos de idade. Já a paleontologia é o território do Jurassic Park. Aqui o escopo não é só o ser humano. É absolutamente toda a forma de vida englobando centenas de milhões e até bilhões de anos de evolução. Resumindo a ópera, se tem a ver com a humanidade recente, é arqueologia. Se abrange a história de toda a vida na Terra desde o comecinho, aí sim é paleontologia. Tópico 3. Biologia e geologia. A verdade é que a paleontologia não trabalha sozinha. Ela é super interdisciplinar e se apoia com força em dois pilares gigantes. De um lado, a gente tem a biologia, que é quem nos conta quem eram aqueles seres e como eles viviam. Ela dá toda a base da teoria evolutiva e os detalhes anatômicos, né? Do outro lado, entra a geologia, que funciona como a nossa máquina do tempo. É ela que determina o quando e o onde, dando as ferramentas de datação e organizando aquelas camadas de sedimentos. É a geologia que ajuda a gente a entender como o clima e o ambiente mudaram ao longo dos milênios. E olha só essas duas imagens, elas mostram direitinho essa parceria entre o laboratório e o campo. Na imagem da esquerda, a gente vê essa preservação riquíssima de detalhes biológicos, que é o que permite identificar a anatomia exata de uma espécie. Já na imagem da direita, é o trabalho duro de campo. Entender o cenário geológico em larga escala é absolutamente vital para saber onde escavar e como tirar os ossos de lá com segurança. Sem a geologia, a gente não saberia nem aonde cavar, nem a idade do fóssil. E sem a biologia, as pedras simplesmente não contariam como a vida funcionava ali. Número 4. Minerais, rochas e fósseis. A gente precisa falar do local do crime, ou seja, onde essas pistas ficam guardadas. Temos 3 tipos principais de rochas. As ígneas, que nascem daquele jeito bem dramático do resfriamento de magma ou lava vulcânica. As metamórficas, que foram literalmente cozidas ou esmagadas sob altíssimas pressões lá no fundo da crosta terrestre. E aí temos as sedimentares. Essas se formam de um jeito bem mais tranquilo, sabe? Pelo acúmulo contínuo de pequenas partículas, depositando camada por camada, como se fosse poeira assentando pacificamente com o passar do tempo. Agora, o grande pulo do gato aqui é notar o motivo de os paleontólogos procurarem fósseis quase que exclusivamente num tipo específico de rocha. É só pensar um pouco. Se um osso de dinossauro caísse num rio de lava fervente ou fosse esmagado nas profundezas da Terra, não ia sobrar absolutamente nada, concorda? É por isso que as rochas sedimentares são as grandes estrelas. Elas se formam com temperaturas e pressões baixinhas, na superfície. Esses sedimentos abraçam os restos mortais com delicadeza, protegendo tudo e criando o ambiente perfeito para um fóssil nascer. E como acontece esse passe de mágica da preservação? Um dos jeitos mais comuns é a permineralização. É quando o material orgânico literalmente vira pedra. Funciona assim. O organismo morre e é rapidamente enterrado pelo sedimento, antes de ser devorado ou destruído. As partes moles vão se decompor, sobrando só as partes duras, tipo os ossos ou troncos. Com o passar de muito tempo, a água subterrânea, que é cheia de minerais, vai entrando nas cavidades microscópicas dessa estrutura. Por fim, minerais como sílica ou calcita precipitam ali dentro. O resultado é incrível, uma réplica exata, mas com a composição substituída por minerais super resistentes. E finalmente, 5. O tempo geológico.
Para entender esse mundo pré-histórico, a gente tem que dar um passo para trás e olhar para o quadro geral. A Terra não tem milhares ou milhões de anos. A gente está falando de absurdos 4,54 bilhões de anos. E essas rochas embaixo dos nossos pés são nosso arquivo físico gigante. Elas documentam absolutamente tudo, desde aqueles oceanos de magma lá do começo até o surgimento das primeiras bactérias microscópicas. Mas como organizar todo esse tempo sem pirar? A ciência usa grandes blocos chamados éons. A história inteira é dividida em 4 grandes éons. Tem o Adeano, lá no começo incandescente do planeta. Depois vem o Arqueano, seguido pelo Proterozoico. E o mais importante para a maior parte dos fósseis complexos é o Fanerozoico, que começou há uns 538 milhões de anos e vai até agora. É tipo aquelas bonecas russas, sabe? Dentro de um éon, a gente tem as eras. Dentro das eras, temos os períodos e depois as épocas. Assim fica bem mais fácil organizar o calendário da vida. E como a gente consegue ler a idade dessas páginas de pedra se ninguém estava lá para anotar a data? Aí entra os princípios da estratigrafia, que são as regras do jogo para datação relativa. O princípio da superposição, por exemplo, é superlógico. As camadas de terra mais novas vão sempre ficando por cima das mais antigas. A horizontalidade diz que essas camadas se formam originalmente planas, como um bolo de festa. E a sucessão biológica é uma sacada genial. Ela prova que cada estrato tem um conjunto único de fósseis daquele período exato. Então, se a gente acha um fóssil que a gente já sabe que viveu numa época curtinha e bem específica, a gente consegue datar toda a rocha que está em volta dele. O que nos leva a uma reflexão muito louca para fechar nossa explicação. O relógio geológico não parou. A superfície onde a gente pisa hoje é só a camadinha mais fina e recente de toda essa história contínua de sedimentos. Então, enquanto a gente constrói cidades, fabrica plástico e muda completamente o ecossistema, que tipo de marca a gente está ativamente enterrando agora mesmo? Daqui a milhões de anos, o que os paleontólogos do futuro vão ler sobre a nossa época nessas rochas? Fica aí essa pergunta espetacular para a gente refletir sobre o nosso próprio impacto na longa, longa história da Terra.